As maiores empresas do Brasil, as que mais geram dinheiro, são empresas de engenharia. E a profissão de engenheiro era para ser a profissão mais rentável de todas, mais do que médico, advogado, todas as que você conhece aí. Isso não acontece porque a maioria delas não sabe ainda o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Por isso que a minha missão aqui nesse vídeo é te dizer da forma mais rápida, te ensinar da forma mais rápida que eu conseguir, como é que você vai fazer para trabalhar com engenharia usando a internet, que é a maneira mais rápida e mais barata, e ainda assim ter uma rentabilidade muito alta, investindo pouquíssimo, sem precisar ficar criando conteúdo, sem precisar vender curso, sem precisar de indicação. Isso é completamente possível. Eu também sou engenheiro e já fiz isso tanto para mim como para mais de 90 empresas para as quais eu já prestei serviço aí Brasil afora. Foram mais de 10 anos na indústria e os últimos 2 eu dediquei exclusivamente ao digital. E se você não está ainda nesse barco do digital, que está usando a internet para poder ganhar dinheiro, meu amigo, minha amiga, você está perdendo tempo. Por isso eu te convido, assista aqui esse vídeo que nos próximos minutos você vai aprender o passo a passo que as grandes empresas usam para poder faturar milhões pela internet. Você não vai começar faturando milhões não, mas você vai começar um negócio digital com engenharia. E você pode fazer isso inclusive no seu tempo livre. Então, se você é profissional ou estudante de engenharia civil, mecânica, elétrica, ambiental, né, engenharia de energias, materiais, automação, todas essas áreas, ou se você é técnico ou tecnólogo de alguma dessas áreas, mesmo sem ser engenheiro, ou então se você nem tem um diploma especificamente falando, mas se você já trabalha nessas áreas e você quer começar um negócio digital, faturando bem, captando clientes todos os dias na internet, esse vídeo aqui é para você. Se você quer ter resultados, assim como os meus e das pessoas que eu vou te apresentar aqui, assiste esse vídeo até o final, assiste com atenção que pode ser muito proveitoso para você. A nossa meta aqui nessa apresentação é criar um roteiro estratégico que te faça lucrar pelo menos o piso salarial da engenharia, que hoje parte aí de 7.800 e alguma coisa, né? Eu aposto que você não conhece muitos engenheiros que ganhem isso ou mais. Isso para 6 horas de trabalho diário, não 12 como é na prática, né? E a gente faz um plano para que isso aconteça. Isso não vem do nada, né? Mas é óbvio que você não vai conseguir isso já de começo, já de cara. Você não vai nem faturar, quanto mais lucrar, 7.000, 8.000 por mês. Mas a gente espera que seguindo esse passo a passo, isso seja possível, a gente consiga alcançar essa meta. Mas antes de eu começar, vamos primeiro ver se isso é possível, né? Se faz sentido, porque se não fizer, você já pode sair do vídeo, né? Então primeiro vamos entender uma coisa. Olha só aqui essa imagem. Isso aqui é a composição do PIB. Ele representa uma divisão de toda a riqueza que é produzida no país, certo? E talvez você tivesse a impressão de que o principal setor econômico fosse o primeiro, né? Fosse esse setor primário, que a gente chama de base, né? Agronegócio, essas coisas. Mas, de fato, não é. Não é o setor que movimenta mais dinheiro. O Brasil é o primeiro no ranking mundial da exportação de muita coisa no agronegócio. Mas esse não é a maior fonte de produção de riqueza. Então, olha só, quando você é engenheiro, técnico, arquiteto, tecnólogo, enfim, mesmo sem formação, né, formal, mas você trabalha nessa área, você está buscando um emprego nas grandes empresas, certo? Você está colocando a sua força de trabalho aqui, ó, no setor da indústria de base, certo? Ou no segundo setor, certo? Como a gente chama. Aqui tem as fábricas, as grandes construtoras, etc. Então, você está disputando um lugarzinho aqui nesse segundo setor da economia. Agora, quando você decide empreender na engenharia, vendendo projetos, né, pequenas reformas, construções, laudos, vistorias, etc., você tira a sua força de trabalho daqui, no segundo setor, e coloca no terceiro setor, que é o de comércio e serviços. Tá? E qual que é a diferença, Paulo? Bom, as diferenças são duas. Né? A primeira é que você, estando aqui, nesse setor, procurando por um emprego, no segundo setor, né, você está disputando um pedacinho desse dinheiro que está aqui. Aqui você está concorrendo com mais de 600 mil pessoas no Brasil todo, certo? Sem falar nos 40 mil novos engenheiros que se formam todos os anos, ou seja, é muita concorrência. Por isso que você deve estar aí de olho nas vagas, né, aumentando seu currículo, procurando participar desses processos seletivos aí, né? Diferente daqui, que é onde você concorre com outros engenheiros empreendedores, pequenos, não as grandes, mas os pequenos, tá? Que são a grande minoria, né? Basta você olhar aí das pessoas que se formaram com você, quantas realmente foram atrás de empreender. A outra diferença é que quando você vem para cá, para esse terceiro setor, você se depara com um cenário que tem muito mais dinheiro disponível, ou seja,
Tem muito mais oportunidades, apesar de não parecer. Ah, Paulo, mas aí tem mais dinheiro aí, quer dizer que tem mais gente ainda concorrendo, não é não? É aí que você se engana, meu amigo. Aqui tem muito menos gente. Basta você olhar aí para pessoas que se formaram com você. Quantos dos seus colegas resolveram empreender de fato na engenharia? A grande maioria gasta milhões de reais e anos de estudos fazendo MBA, especialização, processo seletivo, isso tudo para terminar ganhando 3, 4 mil reais por mês, certo? Numa vaga de analista, mesmo sendo uma pessoa foda, inteligentíssima, perdão da palavra aí. Enquanto tem pedreiro, certo? Instalador, que ganha 9, 10 mil reais por mês. Tá? Por quê? Porque aprendeu a vender. Não tem nada de mal ser vendedor, ser instalador, ser pedreiro, não tem nada de mal nisso. Mas, se você que tem uma mão de obra muito mais qualificada ganha menos do que essa pessoa, tá errado. Você concorda? Então o Brasil é isso, é o país onde o pedreiro ganha bem e o engenheiro ganha mal. Olha, mas não somos só eu e você que sabemos disso não, tá? A gente não é o único. Do lado de cá tem muito engenheiro e não engenheiro também, que já entendeu que vender o seu serviço é o melhor caminho. Como também tem muito engenheiro que já percebeu que sendo um bom profissional, dedicado, responsável, vai demorar muito tempo para ganhar 10, 12 mil reais por mês. Que percebeu também que é muito trabalho, é muita responsabilidade. E que percebeu a coisa mais dura, que é a que demorou mais para eu entender, apesar de ser óbvio. No Brasil, engenheiro rico é engenheiro que é empresário. E aqui eu não estou falando de empreendedor, não, como eu gosto muito dessa palavra, não. É empresário. É engenheiro que sabe vender o seu serviço, que aprendeu e sabe vender o seu conhecimento. A prova disso é que nos últimos anos o setor da construção cresceu o dobro do PIB nacional. Então, o Brasil cresceu, a economia dele cresceu um tanto, e relativamente falando, a construção civil cresceu o dobro. E isso não sou eu quem está dizendo, tá? É o IBGE. Você não precisa acreditar em mim, não. São dados, são fatos. Tanto em 2021 como 2022 e em 2023. São mais de 365 bilhões, com B mesmo. É mais de 1 bilhão por dia, com B. É muito dinheiro. Isso é o que é gerado no setor da construção civil e da engenharia no Brasil todos os dias. E você sabe o que é isso, meu amigo? Demanda reprimida. Demanda reprimida é gente que precisa, que quer contratar serviços como o seu aí, de reforma, de construção, de engenharia diagnóstica, de laudo, de reparo, de manutenção, vistoria, projeto arquitetônico, que você imaginar aí, que você souber fazer. Mas não está te achando. Mas não sabe que você existe e não sabe que você pode resolver esse problema para ela. E quem é que acaba atendendo essa gente se ela não sabe que você existe? Isso mesmo. O seu João, que mora lá na rua e que faz esse serviço de vez em quando, o zelador do prédio, ou até outros profissionais de outros estados que já entenderam que a internet é o caminho e que se posicionar com bons serviços e com preços acessíveis e com disponibilidade faz com que você não tenha concorrência. Você quer uma prova disso? Para você não precisar acreditar em mim de novo? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o gerenciador de anúncios do Google mostrando o volume de pesquisas que as pessoas fazem por determinados temas, né? São dezenas de milhares de pessoas buscando todos os meses e essas buscas só vêm crescendo. Por isso que tem muita empresa crescendo, engenheiro ficando rico, pedreiro ficando rico. Com todo respeito, tá? Nada contra, né? Aliás, eu acho até que o pedreiro que aprendeu, que vendeu o negócio dele, dá mais dinheiro do que arrumar um emprego, ele está mais esperto do que muito engenheiro, né? Eles já entenderam o esquema antes da gente, né? Enquanto você está aí preenchendo currículo no Indeed, né? Fazendo seleção ali no vagas.com, no GUP, procurando qual que é a próxima pós-graduação que você vai fazer para aumentar aí 300, 500 reais no seu salário. E mais uma vez, não tem nada de errado com isso, tá? Mas nós, engenheiros, éramos para ser, sem dúvida, a classe mais rica desse país. Mais que médico, advogado, artista, jogador de futebol, político, ou até mesmo essa garotada aí do digital que está quebrando tudo na internet, né, e deixando você para trás. Então você viu aí que tem um monte de gente com um cartão na mão, precisando de serviço que você oferece, mas não te encontrou, né? Tem gente aí com dinheiro para gastar, mas não sabe que você existe. E para onde é que está indo esse dinheiro então, meu amigo, se não é para o seu bolso, né? Você não precisa resolver uma equação de elementos finitos, né, com métodos numéricos, para poder descobrir para onde é que está indo esse dinheiro. Vou te explicar agora. Esse dinheiro está indo, por exemplo, para o bolso da Letícia, que é recém-formada e que saiu do estágio para começar a trabalhar com engenharia diagnóstica e captar cliente na internet todo dia. E hoje está faturando mais do que muito engenheiro experiente, olha só. Eu achei tão impressionante esse produto,
porque, como eu já disse, eu já fui compradora, né? Eu trabalhei na área de suprimentos de uma construtora. E aí, com isso, eu fiz muitos orçamentos, né? Plano, guia, né? Para poder comparar os fornecedores. E quando eu fui procurar esse serviço, né? Que na verdade eu procurei um serviço de gestão de tráfego, eu fiz orçamento em 5 locais. 5 locais. E aí, nessa pesquisa, né? As pessoas me entregaram aquilo que eu estava procurando, realmente gestão de tráfego. Mas o seu produto foi diferente. Você não me entregou só gestão de tráfego, você me entregou muito mais além, me deu muitas mais opções, me deu opções que eu nem imaginaria que eu precisava, até você falar que eu precisava daquilo. Ah, mas a Letícia tem tempo, né? Eu já tenho meu emprego, eu não posso largar para me aventurar assim na internet, né? Eu não tenho tempo para isso. Ah, não, cara, pois olha só. Conhece agora aqui o Gabriel, né? Que trabalha o dia inteiro. O cara tem um expediente de manhã até de noite, chega em casa à noite, montou uma empresa de projeto e instalação só usando a internet, olha só. E aí, Gabrielzão? Falou que já Opa, fechou quantos, cara, aí no tráfego aí? Quantos clientes já conseguiu fechar? olha, eu acho que fechei uns 8. E aí tu conta, mostra aqui pra galera quanto é que tu tá pagando no lead. Cada lead aqui, ó, tá saindo uma média de R$ 25, ó. R$ 25. E aqui já foram 292 leads. Cara, pra 8 vendas tá pouco, viu? Tem que melhorar aí essas ofertas, melhorar essas propostas, tá bom? Sim. Tá pouco, mas tá muito massa, não tá não? Sem precisar ir no porta a porta. Pô, E tá vindo aí também os clientes off-grid, né? Também que tu tá dispensando, né? E será que funciona para quem está começando do zero, né? Talvez você esteja aí se perguntando, ah, mas o começo é fácil, né? O cara ali pega ali os primeiros clientes, é muito fácil, tem gente até na família, né? A gente pega ali um clientezinho ali, outro aqui, e aí ganha uma indicação, né? E já é muito. Eu quero ver para quem precisa faturar mesmo, para quem já tem empresa rodando e funcionário, etc e tal. Beleza, vou te mostrar um exemplo também, ó. Dá uma olhada aqui nesses depoimentos. Vamos lá atrás, de fechar mais. Mas conseguiu fechar esse mês já alguma coisa? Dia 15. Esse mês a gente fechou 3. Três e vieram do marketing. São leads que vieram do tráfego. Isso, três vezes que chegaram foram do tráfego. Show de bola. Maravilha. E tá ruim, né? Porque nos outros meses foi melhor, né? Foi melhor. Mas vai melhorar. Vai, com certeza. Até o fim do mês vai chegar mais coisa boa aí e a gente vai fechar mais. Conta aí, Iago. Mais uma obrazinha pra conta? A gente acabou fechando mais uma obra lá no Terras Alfa. Inclusive, foi uma da estratégia que a gente tinha conversado na questão de fornecer um produto para captar um ticket maior, né? Então, a gente acabou entregando um projeto e aí conseguiu fechar a construção lá. Fez um upsell, né? Isso, exatamente. Terras Alfa. Quantos metros quadrados? 350 metros quadrados lá no Opa, lote. uma casa boa, né? Isso. A casa tem 220 metros quadrados. Cai mais uma áreazinha de lazer e tal, né? Pra comer. Exatamente. Show de bola. Terras Alfa tá enchendo o bolso de muita gente aí. Vai encher cada vez mais o nosso também. Vocês vão fazer obra pra caramba aí. E eu vou pegar mais um monte de cliente também. E vamos lá. Vamos pra cima, valeu. Para você não achar que eu caí aqui de paraquedas, né? Antes da internet eu tive uma trajetória muito parecida com a sua, tá? Eu fiz faculdade, eu me formei, eu fiz um monte de curso, eu comecei a trabalhar antes de me formar até, né? Fazia bico, dava aula à noite, e assim foram 10 anos da minha vida, e eu nunca saí dos 5, 6 mil reais por mês. O meu último emprego foi numa indústria com mais de 6 mil funcionários, e naquela época eu acordava às 4:30 da manhã para pegar a rota, né? Porque a fábrica ficava noutra cidade. Eu só chegava à noite em casa. E ainda assim eu fazia mestrado na Universidade Federal daqui do meu estado. Acontece que nessa época a minha mãe descobriu um câncer. E foi um baque enorme, né? Justamente na época que eu estava fazendo a dissertação, estava escrevendo a dissertação. E a minha mãe teve que se internar, né? A minha vida ficou um pouco bagunçada. E no dia da defesa do mestrado, já com o prazo estourado, não dava mais para postergar, aconteceu uma coisa que realmente eu não esperava. Eu fui reprovado. Um dos professores da banca, que nem engenheiro era, inclusive, ele era estatístico, ele disse que meu trabalho tinha ficado muito bom, beleza.
que era um dos poucos que ele tinha visto com aplicações práticas, né? Eu tinha feito um estudo com inteligência artificial lá na indústria que eu trabalhava para detecção de falhas, muito antes de se falar em ChatGPT, viu? Isso aí faz anos atrás. Mas o trabalho não estava na ABNT, então ele não podia deixar eu passar, né? E como não tinha mais prazo, eu fui reprovado ali mesmo com um muito obrigado e a gente se viu. Mas o que eu não sabia é que naquele momento ele tinha acabado de salvar a minha vida profissional. Se eu tivesse passado e continuado do jeito que eu estava, eu estaria naquela mesma bolha, tá? Talvez até ganhando razoavelmente bem, uns 10, 12 mil por mês, né? Como talvez um professor da universidade. Mas quem sabe na mesma situação em que eu via os meus antigos chefes, né? Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dedicando a vida aos empregos e sendo afastado por causa de estafa, de estresse, síndrome do pânico, insônia, por trabalhar demais, por ter muita responsabilidade. Sim, eu vi isso na prática. Isso aqui não é teoria. Eu estava cavando um buraco e eu não tinha percebido isso. Hoje, eu não trabalho pouco não, tá? Sendo bem honesto. Mas eu ganho bem mais do que os meus chefes lá da indústria. E o melhor de tudo é que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. A internet é assim, você meio que escolhe o quanto é que você quer ganhar, barra o quanto é que você quer trabalhar. Bom, naquela altura eu já tinha saído da fábrica para ficar com a minha mãe, né, no hospital. E depois desse episódio eu decidi que ia fazer diferente. A minha vida ia tomar um outro rumo. Meu pai, ele era comerciante. Ele tinha vendido tudo que tinha. A minha mãe era contadora, né? Mas quase todos os clientes tinham ido embora, vendo que ela ia morrer e eu estava desempregado. Então nós estávamos numa situação realmente difícil, estávamos quebrados, eu era o único que podia fazer alguma coisa. Eu tinha um notebook velho, com a carcaça meio quebrada, assim, quando ele abria, fazia um barulho, a internet do hospital e a cadeira de acompanhante, né? E assim foram 90 dias dormindo nela, né? Se eu pudesse, eu tiraria aquela cadeira lá do hospital e traria aqui para casa, traria para o meu escritório, que para mim foi um troféu, um relicário, né? Foi onde tudo começou. Bom, e lá naquela cadeira eu comecei do jeito que muita gente começa, né? Pesquisando como é que ganha dinheiro na internet, né? Botando no Google, isso aí todo mundo fez isso alguma vez na vida. E eu me deparei com milhões de coisas, né? Como todo mundo. Mas, como engenheiro é um bicho assim mais desconfiado, né? Assim como você, eu analisei muito bem antes de decidir o que é que eu ia fazer. E depois de muito pesquisar, eu percebi que tinha uma coisa que pouca gente fala. A forma mais segura de se começar a trabalhar na internet, ganhar dinheiro na internet, é prestando serviços. Pode não ser a mais rentável, de fato é difícil você fazer milhões prestando serviço, mas é a mais simples, a mais rápida e a com ganhos mais rápidos também, o retorno mais rápido, ou seja, a forma mais fácil de você começar. Bom, e aí, para encurtar a história, pouco tempo depois ela faleceu, mas ali naquela enfermaria nasceu a Nova Proec, né? Na verdade, esse nome já existia, né? Era o escritório de contabilidade da minha mãe, mas alguns dias antes dela morrer, eu estava dando o almoço dela, né? E ela perguntou: meu filho, você está cuidando da Proec, né? Os clientes estão reclamando de alguma coisa? E eles estavam reclamando, sim, com certeza. Alguns deles até tinham me demitido, já tinham ido embora. Mas eu disse que estava tudo bem, né? Por uma questão do emocional dela. E aí, resumidamente, a Proec se tornou uma agência de tráfego pago focada no segmento de engenharia, construção e arquitetura, e de lá para cá a gente já atendeu quase 100 clientes já pelo Brasil afora. Depois disso eu consegui estabilizar a minha vida, né? Retomar as finanças, e graças à internet eu vivo muito, mas muito melhor do que a minha melhor época como um engenheiro CLT, né? Tudo isso dando resultado para aqueles clientes e alunos que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. E é justamente essa expertise sobre como vender serviços de engenharia na internet que eu compilei, apliquei bastante, modifiquei bastante também, melhorei e batizei de método beta, que agora eu vou dividir com você nos próximos minutos. Então vamos começar entendendo o que é marketing digital e como é que ele funciona para você, engenheiro. Bom, marketing digital é uma coisa muito ampla, né? Mas aqui a gente pode resumir em uma coisa: é propaganda paga dentro da internet. Tá? Isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, isso aqui que você está vendo é um anúncio no Instagram, tá? De uma empresa que pagou para poder aparecer ali no Instagram enquanto você estava usando. E esse aqui também aparece no Facebook, tá? Inclusive. E não só no feed, mas também nos stories, nos reels, em todo canto. Colocar print de anúncio no Instagram. É como se ele fosse um panfleto, só que ele aparece na cara de quem está usando o celular
ou computador. E no Google também dá para fazer esses anúncios, né? Talvez você já tenha percebido, mas quando você faz ali uma busca no Google, os primeiros resultados normalmente são patrocinados, são pessoas que pagam para aparecer ali no topo. Isso quer dizer que alguém pagou para aparecer lá, para aparecer aqui, né? Então imagina, alguém aí da sua cidade procurando pelo seu serviço, que você presta, né? Que você sabe fazer, e você aparecendo aqui no primeiro resultado para ele, né? E sabe o que é o mais incrível de tudo isso? É que para fazer você aparecer assim na internet, né, bem posicionado, às vezes você gasta menos de 1 centavo. Dá para acreditar? Não, né? Não dá para acreditar, né? Se fosse alguém me contando, eu não acreditava. E tem gente que não faz isso porque acha que é caro e é difícil. Eu falei difícil aqui, eu me lembrei da faculdade. No mestrado tinha uma cadeira de equações diferenciais ordinárias, sei das contas lá, estudei que nem um maluco. Mas para você fazer propaganda, você tem que ter alguma coisa para vender, certo? Certo. Então, o primeiro pilar do nosso método beta é o B, que significa business. E olha só, depois de atender tanta gente, trabalhar no marketing de quase 100 empresas pelo Brasil afora nos últimos anos, eu percebi algumas coisas em comum naquelas que deram certo, tá? Os profissionais que estavam à frente, eles enxergavam as habilidades que eles tinham adquirido aí na universidade, nos estágios e tal. Os contatos também, a experiência, né, os trabalhos que eles tinham feito, eles enxergavam tudo isso como um negócio. E eu tenho certeza que você entende de muita coisa. Construção, de arquitetura, instalação, manutenção, ou até mesmo não entende muito, mas conhece quem entende, né? E você manja ali de gerenciar as coisas. Mas você prefere vender o seu tempo, ao invés de vender esse conhecimento. É aí que está o problema. Eu não estou falando de vender curso, mais uma vez, tá? Eu estou falando de enxergar o seu conhecimento como uma ferramenta para resolver o problema de outras pessoas. E as pessoas pagarem por isso. E deixa eu só te explicar uma coisa. Se você sair desse vídeo aprendendo só isso, eu já estou satisfeito. Você não precisa nem fazer mais nada. Quem ganha dinheiro é quem compra barato e vende caro. Ponto. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas talvez você não tenha percebido isso. É exatamente isso que o seu patrão faz, por exemplo. Ele compra a sua mão de obra por um preço relativamente barato e vende ela por um preço relativamente caro a outra pessoa. E a pessoa ganha dinheiro com isso, né? E não tem nenhum problema nisso, tá? Não tem nada de errado, sem romantismo, tá? Agora, por que não eliminar esse atravessador e você ficar com todo o dinheiro para você? Também não tem nada de errado nisso. Inclusive, você poderia fazer isso até nas horas vagas, depois do seu emprego. É muito possível, sim. E é por isso que o primeiro passo do nosso método beta, eu diria o mais importante, é você transformar o seu conhecimento em um negócio, tá? Não parece, mas essa é a parte mais simples do nosso programa e é a parte que dá mais resultado. Por isso, para que você consiga chegar nesse ponto, anote aí papel e caneta. Você precisa primeiro definir uma transformação que você gera nas pessoas, tá? Ou nas outras empresas, né? Ou no ambiente delas, ok? Segundo, você precisa definir quem é exatamente o seu cliente, tá? Não caia na besteira de querer vender tudo, de querer, eu trabalho com ar-condicionado, com carro, com construção, não, isso não funciona. Escolhe um que você é bom, que você gosta, se você está no começo, você não é bom em nada ainda, né? Mas escolhe um, foca e vai atrás de saber quem é que compra esse serviço. Esse é o seu cliente, você tem que conversar com ele. E o terceiro é você elaborar uma oferta realmente atraente e competitiva, com todos os entregáveis necessários para que você consiga fazer aquela transformação que você sugeriu lá no ponto 1. E claro, isso tudo precisa ter um preço, e você precisa saber calcular esse preço e precisa saber comparar esse preço com a de outras pessoas, porque você precisa ser competitivo também. Não adianta você cobrar rios de dinheiro e não vender nada. Se você tiver tudo isso na mão, meu amigo, agora você tem um produto, certo? E é isso que vai te dar dinheiro. É ter um produto e vender esse produto, tá? Que pode ser o seu serviço. Claro, quando eu falo produto, eu não estou falando só de um produto físico, tá? Pode ser um produto, um serviço também é um produto, tá? E esse produto você primeiro precisa conceber ele, que foi o que a gente acabou de ver. Depois você precisa confeccionar ele, como a gente também acabou de ver. Você precisa validar esse produto. Então, não caia na besteira de já sair vendendo sem experiência. Promova esse produto para alguém, por exemplo, que você conhece. Faça testes, crie resultados. E com esses resultados você vai poder fazer uma oferta muito mais competitiva. Feito isso, o segundo pilar da nossa estratégia, do método beta, é estratégia de comunicação. Dito isso, o segundo pilar do nosso método
é a estratégia de comunicação, que não adianta nada você definir isso, tudo que eu falei aqui anteriormente, se você não souber comunicar muito bem isso para as pessoas, para o seu cliente que você definiu, né? Se ficar só na sua cabeça, nada feito, né? Se essa pessoa que você escolheu como cliente, ela não entender perfeitamente isso que você está vendendo para ela e qual que é a vantagem dela contratar de você, nada feito. Por isso aqui vem mais duas etapas, né? A primeira é o perfil digital profissional, PDP, eu chamo assim, né? Que se trata de você saber como se posicionar direito na internet, da forma correta. Esse posicionamento é tudo, meu amigo. É a forma mais fácil de você ser lembrado, construir a sua marca pessoal. Se você se posiciona como um profissional barato, você vai atrair cliente que busca produto barato. Isso não está errado não, tá? Mas se você se posiciona como um produto caro, você vai atrair gente que compra produto caro, tá? E isso não é, mais uma vez, nem errado, nem certo para o seu negócio. Tudo depende de para quem que você está vendendo. Se você vai no shopping, por exemplo, pela vitrine da loja, você já sabe se aquela loja é cara ou se é barata. E o dono da loja que vende produto barato ganha muito dinheiro também. Não é só a loja de grife que dá dinheiro. Agora são produtos diferentes para pessoas diferentes, com preços diferentes. Aí você tem que saber definir o seu. E um grande erro que eu percebi nos profissionais que eu atendi é que muitos deles paravam por aí, faziam um bom faziam. E um erro muito comum que eu percebi em profissionais que eu atendi Brasil afora é que muitos deles param por aí. Fazem um bom posicionamento, tiram boas fotos, fazem logomarca, ajeitam o Instagram, fica lindo. Mas eles param por aí, tá? E é por isso que existe a metodologia que eu chamo de LED, que é a linha editorial direcionada, né? Para você avançar ainda mais nos resultados, porque só esse posicionamento já dá resultado, tá? Mas isso é meio limitado, vamos dizer assim. Depois de uns meses aí você vai ver que esse negócio não vai mais funcionar. E para você avançar nesses resultados, você precisa desse segundo passo, né? Eu posso dizer que ele é até opcional, tá? Mas todo mundo que pratica tem resultado. É o tal do conteúdo. Você não precisa fazer conteúdo, mas se você quiser, com certeza isso vai impulsionar o seu resultado, tá? De fato, você não precisa necessariamente ter uma produção massiva também de conteúdo, tá? E constante, né? Aquela coisa muito, né, exaustiva. Mas, se você estiver disposto, você vai perceber a diferença. E no método beta, a gente usa essa tal dessa linha editorial direcionada, né? E com ela você consegue alcançar as pessoas certas, mostrar o seu valor e afastar as pessoas curiosas, né? Se o PDP é como um imã, né? O perfil digital profissional é como se fosse um imã, né? O LED, que é a linha editorial, é como se fosse uma vara de pesca. Ela vai buscar as pessoas, ela vai buscar aqueles que estão prontos para comprar de você, mas que poderiam nunca ter te visto se você não tivesse produzido o conteúdo certo. Também não é qualquer conteúdo, tá? Porque tem que ser, mais uma vez, o conteúdo certo. Se você fizer o conteúdo errado, você vai espantar essas pessoas. Bom, com isso a sua loja vai estar pronta, né? Mas não para por aí não. O coração do nosso método vem agora. É aquele motor que faz a máquina rodar sem parar, certo? E sem depender tanto de você, que faz as oportunidades baterem na sua porta todos os dias de maneira automática. É o tal do tráfego pago. Ah, meu amigo, se você definiu bem o seu negócio, tá com a casa arrumada, produzindo conteúdo ou não, né? E joga um holofote gigantesco em cima, aí o sucesso está bem perto. Eu mostrei no começo desse vídeo a quantidade de gente que está buscando hoje pelo seu serviço, não foi? Pois bem, o tráfego pago vai fazer com que você apareça na cara do gol com essas pessoas. E tem duas formas de você fazer isso. A primeira é aparecer para quem já está procurando, né? Que é a mais óbvia, né? A gente chama isso de marketing de intenção. A pessoa já está com intenção de te contratar e você vai lá e aparece para ela na hora certa, da maneira certa. Mas também tem um caminho de aparecer para quem não está procurando, que é o que a gente chama de marketing de desejo. E todas as duas são tráfego pago. Olha só, imagina que você compra um jornal, tá? Dá uma olhada nos classificados atrás de comprar um carro. Você está ali com aquela vontadezinha de comprar um carro. Quem anuncia lá sabe que as pessoas procuram por carro, né, nos classificados. E quando isso acontecer, quando alguém for lá procurar, o vendedor de carro vai estar lá. Marketing de intenção. Outra coisa é você passar numa avenida movimentada, por exemplo, e olhar para um outdoor. Ou receber um panfleto, por exemplo, no semáforo, né? Você nem estava procurando, mas de repente alguém ofertou, alguém despertou em você uma vontade que você não tinha, né?
E normalmente isso vem carregado daquela sensação de oportunidade. Ele gerou em você um desejo de comprar tal coisa que você não tinha antes. Ou até tinha, né? Acontece essas coincidências. Mas isso também funciona para quem nunca te viu e nunca passou pela cabeça dele comprar algo de você. Mas só pelo fato de você ter ofertado, ter mostrado para ele aquela oportunidade, aquilo vai gerar uma oportunidade de negócio em você. Até porque, deixa eu te contar outro segredo. A grande maioria das coisas que a gente compra, certo? Não são por necessidade mesmo, certo? Normalmente a gente compra porque quer, certo? Por isso que a chave da venda está aí, em gerar desejo. Bom, e na internet acontece a mesma coisa, o fluxo continua, né? O Google funciona como se fossem esses classificados, né? E as redes sociais como se fossem esses outdoors, né? Esses panfletos ou anúncios de TV. Só que bem mais barato, né? E bem mais fácil também. Você consegue fazer isso sozinho, sem precisar contratar ninguém ou investir muito. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ser sincero aqui, tá? Marketing, propaganda, tráfego, posicionamento, nada disso aqui funciona sozinho. Nada disso vende sozinho. Se você chegou até aqui nesse vídeo achando que vai ganhar dinheiro dormindo, tá? Eu te peço desculpa por ter tomado seu tempo, mas infelizmente você não vai. E aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar, tá? A ruim, mais necessária, né, é que a boa parte dessas empresas para as quais eu prestei assessoria, né, elas não tiveram bons resultados. Né? Algumas delas não tiveram realmente, tá? Isso mesmo. Eu errei muito até chegar nesse passo a passo aqui que eu estou te falando. Mas a notícia boa é que se você está chegando aqui agora, você não vai fazer parte dessas pessoas, dessas empresas aí que não tiveram sucesso, tá? Marketing nenhum gera resultado. Claro, imagina só, você imprime aí 1000 panfletos, né? E aí você vai distribuir lá no sinal, vai distribuir num local movimentado, e isso não te gerasse negócio nenhum. Pô, não vendi nada com esse panfleto aqui. Você ia voltar lá na gráfica e ia reclamar com o dono da gráfica porque não vendeu? Ou você ia pedir o seu dinheiro de volta para o jornal se o seu anúncio nos classificados de domingo, né, que é o mais caro, não te trouxesse cliente? Claro que não. Então, marketing não é coisa garantida, é propaganda. Mas uma coisa é certa, todas as empresas que deram certo fizeram bastante investimento em marketing. Todas elas apostaram no marketing e na propaganda. E é isso que talvez esteja faltando para você transformar a sua carreira. E aqui vem o fechamento da nossa metodologia, né? Que fez até aquelas empresas que eu falei no começo que não foram tão bem assim na propaganda, até elas tiveram bons resultados por causa disso aqui que eu vou te falar agora. Isso aqui é o quarto pilar da nossa metodologia, né? Que foi o que realmente destravou o faturamento dos meus clientes. Demorou anos para eu entender onde é que estava o problema, mas agora eu vou te dizer. O segredo do nosso método está no atendimento. Tá? Isso mesmo. Você tem um negócio bem feito, com um produto bom, se posicionou corretamente, comunica isso de forma clara, faz ele ficar conhecido com tráfego pago, traz um monte de gente interessada, todo dia está chegando gente, mas nada disso adianta se você não souber vender. Por isso que tem 3 coisinhas chave aqui na nossa metodologia que você precisa aprender. Primeiro, você precisa saber o que é CRM, que significa Customer Relationship Manager, esse nome complicado, caro, que traduzindo significa gerenciar bem esses contatos que vão chegando para você não jogar a oportunidade fora, né? Para não jogar contato que você pagou por ele no lixo. O segundo é vendas e negociação. Você precisa aprender como se apresentar bem o seu negócio, a vender o seu produto mais caro, dando a sensação às vezes que está vendendo mais barato. Tamanhos são os benefícios que você consegue mostrar do seu negócio. E o terceiro, e não menos importante, indicação e pós-venda. São coisas importantíssimas, que o ruim, meu amigo, é quando você depende delas. Mas quando o seu negócio está sólido, está maduro, está saudável, indicação e um bom pós-venda bem feitos vão fazer com que ele prospere cada vez mais de uma maneira quase orgânica. Então, depois que nós aqui na ProEC tivemos clareza desses 4 pontos, né, a coisa realmente começou a funcionar de maneira constante, sem falha. Por isso que eu resolvi empacotar esse conhecimento, essa experiência e trazer para você. E ela vem agora numa forma de treinamento e acompanhamento. E aí surgiu o tal do método beta, né, que é um treinamento, certo? Todo gravado, treinamento base gravado, onde você vai poder passar detalhadamente por todos esses pontos com práticas para você executar, com tarefas para você cumprir, que você pode ver e rever quando quiser.
ao seu tempo, no seu ritmo, tá? Isso tudo garantido pela Hotmart, né, que é a maior plataforma de curso online da América Latina. E se você aplicar direitinho, vai ser o suficiente para você ter resultado. Mas eu sei bem que você já está cansado de ver vídeo e trabalhar sozinho, né? Você precisa de apoio. Claro, não é fácil fazer isso tudo sozinho, né? E ainda mais conciliar com as tarefas que você já tem. Por isso que no método beta nós temos um suporte diferenciadíssimo, com duas vantagens que nenhuma outra tem. Primeiro, você vai ter suporte ativo no WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas sempre que você quiser, tanto comigo como com a minha equipe. E segundo, você vai ter reuniões semanais ao vivo, diretamente comigo. A gente chama de reuniões de manutenção, tá? E isso também pode receber atualizações de conteúdo, né? Onde você vai ver coisa nova, vai ver estudo de caso, para poder saber modelar as coisas do seu serviço, né? Sempre que quiser, elas também vão ficar gravadas ali, você pode assistir sempre que quiser, claro, caso você não possa ir lá no encontro presencial. E claro, né? Mas eu te recomendo que você vá no presencial, porque o ouro está no ao vivo. E além disso, a gente tem mais um diferencial, tá? Que é a nossa garantia, que eu posso falar com segurança. Nenhuma outra escola de marketing tem essa condição, eu posso provar. Então imagina aí, você vai num restaurante, tá? E o garçom diz, meu amigo, pode pedir, tá? Pode comer, pode beber, o preço está aí no cardápio, mas você só paga se você gostar, tá? É assim que a gente trabalha por aqui. Você garante seu acesso no método beta pela Hotmart e você vai ter 14 dias para experimentar esse produto. Você pode consumir todo o conteúdo que tem lá, inclusive participar dos encontros ao vivo, tá? Mas se você não gostar do programa, se achar que não é para você por algum motivo, você pode pedir o seu dinheiro integralmente de volta e ainda continuar com acesso às aulas. Isso mesmo. Você devolve o dinheiro, a garantia, não existe garantia dessa. Seu dinheiro de volta e você pode ficar com o produto, sem problema. Isso mesmo, eu devolvo o seu dinheiro e você pode ficar com o produto. E nem precisa se justificar. É só pedir o reembolso pela própria Hotmart. Nem precisa falar comigo. E qual que é o próximo passo agora? Tocar nesse botão que está aqui embaixo, sem medo, sem culpa. Conferir esse preço ridículo desse programa que está aí para você e que eu não sei até quando vai durar, porque eu não sei até quanto que eu vou aguentar sustentar essa estrutura toda por esse preço e começar ainda hoje uma nova fase da sua carreira, assim como tanta gente já está fazendo. Então não perca tempo, um abraço e eu te vejo lá.